gente olha num projeto, essa criação desse planejamento estratégico, a gente olha o processo de sucessão. E nesse processo de sucessão, a gente faz em 5 etapas, né? Olhando esse ponto. O primeiro a gente entende qual é o perfil do sucessor. A gente tem algumas ferramentas que a gente pode trabalhar para ver se ele tem um perfil de líder, para ver se ele tem uma falta de dominância, se ele precisa ser lapidado em algum aspecto, né? A gente entende esse processo do perfil, ou quais são os perfis que podem suceder, né? Fazer essa sucessão dentro da empresa. Então, às vezes nós temos dentro da empresa 4 filhos, 3 netos, né? 2, 3 sobrinhos. E nesse processo a gente entende qual é o mais favorável a vir a fazer a sucessão. Não é o mais velho que tem que suceder, é quem tem mais perfil, né? As pessoas dentro de uma empresa familiar, elas têm que entender que nem sempre elas vão ocupar o cargo maior, né? O cargo final de decisão. E elas têm que entender que elas têm um perfil e elas vão conseguir desenvolver uma habilidade maior e elas vão conseguir contribuir para aquela empresa em determinado departamento, em determinada posição. E nesse processo de criação de planejamento estratégico, nós entendemos esse perfil de cada pessoa que pode vir a suceder na empresa. E quando nós fazemos isso, deixamos transparente. Olha, a pessoa mais que tem um perfil melhor, né, é o João ou é a Maria nesse processo. O segundo passo, quando nós deixamos muito transparente esses perfis, né, nós trabalhamos uma outra situação, a Maria ou o João desejam ocupar esse espaço? Um dos grandes erros de sucessão que nós temos, e eu vejo muito, você vai suceder a empresa, mas o filho não quer, o sobrinho não quer, o neto não quer. E não há essa pergunta, não há essa reflexão da própria pessoa se ela vai poder ou se ela deseja, né? Às vezes ela deseja só ocupar um espaço dentro da empresa e fazer muito bem aquilo. Ela não deseja fazer essa sucessão. E não tem problema algum, não tem problema ela não querer fazer. O que é importante, né? Nos casos que nós temos uma única pessoa que vai suceder, né, a liderança da empresa familiar, a gente contrata um CEO, a gente contrata uma pessoa que vai cuidar dessa parte e a pessoa que iria suceder, ela vai focar no que ela quer, no que ela vai trazer mais retorno. Isso não quer dizer que ela não vai olhar a administração, que ela não vai olhar o processo estratégico. Ela não quer dizer nada disso, que ela não precisa ter um conhecimento em finanças, ela só não precisa ter a responsabilidade do dia a dia. Ela pode estar num board, ela pode estar num conselho. Essa pessoa que está liderando presta contas para elas numa reunião quinzenal, mensal, né, bimestral, conforme for ali, ou qual é o nível também de executivo que você contratar, ou assessoria, né? Geralmente, quando essa pessoa não quer fazer essa sucessão, eu tenho um caso hoje, né, que essa pessoa ela não quer fazer parte. Ela tá dentro de um processo de consultoria ali, né, de mentoria muito forte. A consultoria tá na empresa muito forte, a mentoria tá para ela muito forte, porque ela não tem um conhecimento específico de nada. Ela caiu meio de paraquedas dentro da empresa, né? Uma empresa extremamente de serviço, com um serviço extremamente nichado, né? Que o pai já é um senhor, o pai ele não ele vem já de uma indústria, um segmento extremamente especialista, que essa pessoa não está de acordo, né, assim, com os requisitos para liderar aquela empresa, porque nem aquele segmento ela se especializou, ela foi estudar, ela nem quer. Mas ela gosta muito de comunicação, ela gosta muito dessa parte de marca, ela gosta muito dessa parte de interação com o ambiente externo, né? Então, o que ela está se especializando? Cada vez mais de ser uma CMO, né, que nós chamamos, né? Então, de ser uma diretora de marketing, de relações públicas, ela está cada vez mais para divulgar mais a marca, sustentar mais a marca no mercado, né? Criar os seus arquétipos de comunicação, poder fazer junto com o DHO, Desenvolvimento Humano e Organizacional da empresa, que eles têm muito forte, porque é uma empresa de serviço muito robusta,
né? Então eles têm esse braço muito forte dentro da organização de desenvolver o endomarketing da empresa, de fazer essas campanhas muito fortes, seja para vendas, seja para a parte operacional, e ela está adorando esse processo. Ela se encontrou nisso e nós estamos fazendo o quê? Contratando uma outra pessoa, né, que foi tá indicada por mim, para fazer essa sucessão e vai seguir nesse processo. Então, nós estamos criando a consultoria dentro da empresa, né? Essa empresa já está com 1 ano e meio já de consultoria, num processo de sucessão muito transparente, muito bem estruturado. Foi revisto todos os fluxos, todos os departamentos, foi analisado todos os gaps que a empresa tinha, foi criado um planejamento estratégico muito bem assertivo, né? A gente já está aí no processo mais ou menos de 70%, 65% já desse projeto, né, de planejamento estratégico, e ela se encontrou. Essa pessoa já está no local, né, passando, né, o bastão do que é o pai, né, que é o líder principal, passando já o bastão para ela e para esse sucessor, né, ele ganhou até uma participação da empresa para poder engajar mais, para poder ser mais, ter um processo, né, mais clean ali. Ele ganhou um percentual da empresa e ele vai seguir nesse processo. E ele tem dentro do escopo, né, a gente falou um tempo atrás do acordo, né, familiar, né, da gestão do caixa, o acordo das atividades. Ele também tem um acordo e ele vai ganhar baseado nesse acordo, né, pela taxa de sucesso da empresa. Ele vai ganhar vai ter um prolabore, ele vai ter a taxa de sucesso da empresa, ele vai ter a participação nos lucros, ele vai ter uma série de coisas ali que ele também está dentro do acordo dele. E ficou muito bem transparente, e essa pessoa está fazendo um trabalho muito bom, a filha que iria suceder, para ela tá ótimo. Né? Ela não fecha a empresa porque ela não quer fazer, ela vai focar no que ela precisa, né? E aí os dois vão trabalhar juntos. Muito bacana isso. Agora, muitas vezes o sucessor ele não deseja fazer parte. O próximo passo é justamente a gente, olha, temos esses 4 perfis. Desses 4 perfis, a gente pode chegar no primeiro, olha, 4 perfis, vocês são os que têm os perfis mais assertivos para fazer a sucessão na empresa. Fulano de tal, você tem um processo mais assertivo devido a isso e estruturado. É um teste que a gente não tem um questionamento do teste, né? É um teste, né, um processo utilizado na Suíça, né? Então, assim, é um teste muito bem estruturado. Nesse processo, as pessoas vão entender, olha, eu quero fazer parte disso. Beleza, vamos para o segundo mais assertivo. Olha, segundo, eu não quero também, eu quero fazer parte disso. O terceiro, desejo, para mim faz sentido. Legal. Então, baseado nesses gaps, por você ser o terceiro, você tem alguns gaps que a gente precisa alimentar ali, a gente precisa desenvolver. Então, vamos fazer o seguinte, vamos estruturar dessa forma. E a gente começa um processo de planejamento que os 2 perfis mais assertivos vão dar estrutura para essa pessoa poder ser a líder principal, né? Mas esse futuro líder principal, ele vai passar por um desenvolvimento assertivo das ferramentas que ele precisa ter, do perfil que ele precisa desenvolver, né? Da visão sistêmica que ele precisa criar naquele ambiente, tá? E aí, nesse processo, vem a terceira etapa, que é a criação desse planejamento estratégico, da onde a empresa está, para onde a empresa quer ir com seus objetivos, né, com suas metas, né, e o processo de sucessão está incluído dentro dessa criação de planejamento estratégico, né? O processo, ele faz parte, eu não consigo desassociar. Eu já vi consultorias que era uma consultoria que eu estava prestando, mas eu não estava fazendo parte do processo de sucessão. Eu só sabia o que acontecia. Mas eu não falava sobre esse processo, eu não trazia embasamentos, outros consultores que também estavam desenvolvendo isso não estavam participando, era uma outra consultoria que estava focada só nisso. Para nós olharmos, até chegamos a conversar com esse consultor e falar, olha, tudo que nós estamos desenvolvendo aqui, você não está olhando. Automaticamente vai ter impacto aí. Dito e feito. Depois de 2 anos, houve uma sucessão. Nesse processo de sucessão não foi assertivo. A primeira filha abortou logo depois de 4 ou 5 meses que ela estava liderando a empresa.
Por quê? Nós desenvolvemos um planejamento estratégico olhando para onde que a empresa queria ir mercadologicamente. Mas quando nós fizemos essa trajetória e esse desenvolvimento, a pessoa não estava incluída. Por mais que nós falamos, olha, a pessoa está olhando ali, ela fazia parte das reuniões, mas não estava sendo desenvolvida as características necessárias para lidar com aquele mercado, com aquela empresa, com aquele tipo de colaborador, né? Sem uma transformação digital, a pessoa também não era digital e a gente estava, né, trazendo a empresa para uma transformação digital muito forte, né? Eles já tinham um processo de digitalização, né, do processo, do fluxo de trabalho, mas eles não tinham uma cultura. Nós criamos uma cultura de transformação digital. Essa pessoa ficou perdida. Por mais que ela participava das reuniões, que ela estava ali, ela perguntava, mas as habilidades dela não estavam sendo desenvolvidas, né? Era muito um processo assim, olha, faça parte do board, né? Faça parte da liderança. Mas a pessoa não tinha maturidade para fazer aquele processo, ela não tinha conhecimento, né? E isso automaticamente impactou. E quando fez a transferência, e nesse caso o pai saiu mesmo de um dia para o outro, porque ele já tinha muita idade, né? Então ele já estava com quase 90 anos, né? E aí ele não tinha mais condições mesmo de ir. Os colaboradores não ajudaram, os próprios familiares não conseguiram sustentar aquilo ali porque eles acreditavam que aquela pessoa não tinha condições, não tinha uma condição, e nesse processo não se sustentou. Então esse planejamento estratégico, ele precisa incluir a sucessão, ele não pode ser sozinho, né? O planejamento estratégico da empresa, ele engloba a família, ele engloba o posicionamento, ele engloba os processos, ele engloba o produto, ele engloba as pessoas que estão lá, né? A gente vê todos esses pilares para criar, né? A gente trabalha a família dentro do planejamento estratégico, a gente não pode deixar ela solta, tá? Só assim a gente tem uma empresa, uma reestruturação de empresa familiar sólida, estruturada, né, com indicadores, sabendo para onde que nós queremos ir, para sabendo se estamos corretos ou não, né? Nós precisamos definir isso muito bem dentro desse planejamento estratégico. A gente não vê uma empresa familiar exponencial, tendo um crescimento absurdo, sem olhar esses pontos, tá?